pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para caminharmos um pouquinho junto numa questão linda que é a história da arte. E nós vamos ver hoje a arte gótica, que nada mais é a arte nas catedrais. Muitas pessoas às vezes ficam associando o que será o termo gótico, porque o gótico está relacionado àquilo que está obscuro, escuro, mas a gente vai caminhar agora e você vai entender um pouquinho mais por que esse termo. Esse estilo, ele surgiu lá por volta do século XII ao século XV, entre ali a transição com a Renascença. A arte gótica, ela nada mais é do que a arte nas catedrais. Vamos entender um pouquinho esse período. Lá atrás, quando nós falávamos na arte românica, que é o período anterior ao gótico, as construções das catedrais, das igrejas, elas eram na horizontal. Vem a arte gótica e ela então coloca todo esse empenho em fazer essas construções no estilo vertical, ou seja, as igrejas elas crescem em sentido artístico para o alto. É como se as paredes dela ganhassem muita altura e isso fosse algo que desse a sensação assim, da exaltação ao divino, o culto ao divino, ao grandioso, rumo ao céu. Então são verdadeiros arranha-céus. Essa arte, ela rivaliza um pouquinho com a arte românica, até porque há uma grande geometrização das formas. O artista desse período, o engenheiro desse período, o matemático, né, vamos falar assim, ele desenvolve uma proporção muito grande de conhecimento nessa área. Então, a luminosidade que entra dentro dessas igrejas são imensas, porque antes não tinha essa luminosidade. Aí, o que acontece? Eles expandem aí essa questão, colocando janelas bem largas, sabe? Onde o sol pudesse penetrar e a luminosidade, clarear tudo aquele ambiente. As paredes eram grossas, passam a ser mais finas, com isso elas ganham tamanho, né? E aí esse período, ele também está ligado ao crescimento urbano das grandes cidades, ou melhor, das cidades, né? A cidade antigamente, na época românica, ela estava muito voltada para o campo, né? Para a vida no campo. Aí vem esse período com o grande desenvolvimento comercial e aí a arte ela deslancha muito e surgem também as universidades. E elas também entram ali, vamos falar assim, em rivalidade com os mosteiros, por quê? Os mosteiros passam a perder, vamos falar assim, né? Adeptos e as pessoas vão buscar uma cultura e a universidade está voltada também para a cultura. E é um período muito rico, onde surgem os vitrais, onde surgem as iluminuras, onde surgem aí, né, as rosáceas, que hoje nós chamamos de mandala, verdadeiras artes. Vamos começar aí pela questão da arquitetura. Tanto na arquitetura como na pintura, na escultura, elas sobressaem, mas principalmente na arquitetura e na escultura. Como eu disse, as igrejas eram grandes, né? Enormes, paredes enormes, espaços são abertos e são construídos aí grandes janelas onde a luminosidade entra e por aí vai. Tá, dentro dessas catedrais havia também as esculturas que de estilo muito naturalista, onde representavam ali também a expressão das pessoas, como a pintura também era naturalista, mostrando a expressão das pessoas. Mas a escultura gótica, ela toma uma forma que às vezes assim alguns assustam. Por quê? Elas são expressões assim através de figuras de monstros, de pessoas humanas misturadas ali com monstros em cima dos telhados, como por exemplo a presença das gárgulas. Muitos aí viam como que se as gárgulas fossem para espantar espíritos, né, malignos. Não, mas a função delas é outra, bem diferente. As gárgulas nada mais eram para escoar a água da chuva. Por quê? Porque o teto das igrejas eram de madeira
e com aquilo ali mofavam, né? Ficavam molhados e apodreciam fácil e encharcavam as igrejas ali, danificando. Então, vem as gérgulas que serviam como calhas para escoar a água da chuva. Essa é a função delas, né? E aí nós vemos também a presença da pintura com verdadeiros murais. E aí eu quero salientar para algo importante. Nós temos aí um grande pintor, o Jan van Eyck, que está na transição entre o gótico e o renascimento científico, porque ele foi o inventor da tinta a óleo. Então muitos historiadores até não sabem afirmar se ele é gótico ou se ele é da Renascença, porque ele está na transição. E aí, com uma grande mudança nesse sentido de progresso na pintura, que depois nós vamos ver com mais detalhes no próximo capítulo, que seria o Renascimento Científico. E a arte gótica, ela também está expressa nas iluminuras, que eram livrinhos, vamos falar assim, como se livrinhos de bolso, onde havia ali letras góticas iniciando ali uma passagem bíblica, certo? Com arabescos, mas era para a elite, vamos falar assim, que não era tanto para o povo essas iluminuras, porque o povo naquele período era analfabeto, então eram evangelizados com esses vitrais, né? Com essas esculturas e pinturas, com passagens da Bíblia. Mas as iluminuras, elas eram muito bonitas e elas eram verdadeiros livros artísticos de bolso, né? Bíblicos, livros bíblicos, vamos falar, cheios de arte, digamos assim, né? E sempre com uma inicial maiúscula. Bom, nós sabemos que as igrejas, elas têm um legado muito grande aí nesse período. Nós temos a Catedral de Saint-Reims, nós temos a Catedral de Paris, nós temos a Catedral de Notre-Dame, que fica no coração de Paris, outras ficam na periferia de Paris, e outros que foram um verdadeiro palco de coroação de grandes reis, né? Nós temos aí uma capela importante que serviu também, hoje é uma catedral, mas que serviu como capela para Luís XIV, que criou esta capela, e lá com relíquias de fragmentos da cruz de Cristo, da coroa de Jesus, que eram verdadeiros relicários que serviam também para a peregrinação dos fiéis. O termo gótico, ele até veio ganhar esse nome por volta do século XV, com Georges Vasari, que foi assim um artista que fez uma crítica pejorativa a esse período, porque ele assimilou as invasões dos bárbaros quando invadiu Roma, e aí ficou esse termo assim, como que ele rejeitasse, né, a arte gótica. Mas depois ela ganha dimensões e aí esse sentido pejorativo ele até deixa de ser salientado. Mas esse período, vamos falar também, ele é marcado pelo desenvolvimento das cidades, como eu disse. As cidades crescem, com isso cresce também a cultura e as pessoas vão buscando todo esse conhecimento. Esse período gótico vamos também estar relacionado com a Baixa Idade Média, tá? E vamos assim dizer que é o período que está relacionado então ao crescimento, ao desenvolvimento da arte nas igrejas, mas também no sentido político, econômico e cultural, tá? Aqui então a gente fez uma breve explanação do que poderia ser a arte gótica para você, mas lembrando que ela surge em Paris, tá? Com as catedrais, e depois ela vai para Itália, Milão, e aí ela deslancha para outros países. Temos também as divisões do período gótico. Nós temos o gótico tardio, que é aquele gótico também que, de certa forma, ele vai estar dentro da transição desse período com o período do Renascimento Científico. Temos o gótico também internacional, que nada mais é do que artistas dessa época que viajaram para outros países da Europa e espalharam esse estilo para a Alemanha, Inglaterra,
a Áustria e outros países ali, da Europa. Temos também as escolas góticas, e são escolas assim de artes, vamos falar assim, voltadas também para alguns estilos específicos. Nós temos a escola de Siena, nós temos a escola de Florença, algumas com particularidades assim bem conservadoras, onde eram então ministrados, vamos falar assim, grandes conhecimentos. E Giotto, um grande artista que também está entre a transição do gótico para a renascença, que depois nós vamos aprofundar, porque ele é de muita relevância. Então eu espero assim que com esse momento nós temos assim caminhado um pouquinho nesse conhecimento e que você possa ter assimilado, absorvido um pouquinho do que é arte gótica. Depois a gente vai batendo um papo e a gente vai trazendo mais informações para você. Espero que você tenha gostado, para mim foi um grande prazer e que juntos então possamos depois continuar aí em mais aulas online. Um grande abraço.